No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, caiu novamente abaixo dos 100 mil dólares e eu tenho aqui este post muito interessante do Felipe De Martini no x.com, o antigo Twitter, onde ele fala aí do final do shutdown do governo dos Estados Unidos. Então o shutdown do governo dos Estados Unidos acabou. E nas últimas duas vezes em que um shutdown como esse, chegou ao fim, o Bitcoin subiu aí 700%, então, em 2013 e 300% em 2019. Então, será que isso pode ter um impacto semelhante agora que o shutdown do governo americano acabou colocando mais liquidez na economia? Enfim, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você gosta do conteúdo do canal, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários. E também considere fazer parte da área de membros, apoiando aqui a iniciativa do canal e ajudando a levar a palavra de Satoshi e as ideias de liberdade aqui do canal mais pra frente, certo? Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente no preço do Bitcoin, que está atualmente em 98 mil dólares. E é bem interessante aí essa correção que o Bitcoin fez muito recentemente, colocando aqui nos últimos 6 meses, saindo aí do topo de 124 mil dólares até agora, temos uma queda de em torno de 20% em dólares. Então é uma queda bastante interessante desde a máxima histórica. Mas quando a gente amplia o zoom aqui, ainda parecemos estar em uma direção ascendente aí de valorização de alta, mas ainda é uma alta bastante singela em relação a altas anteriores, Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, de novembro de 2022 até agora, 500% de alta. E o que é bastante, na verdade, diga-se de passagem, em dólar, é muita coisa. Mas se a gente comparar, por exemplo, com a última alta aí de dezembro de 2018 até abril, por exemplo, de 2021, mais de 1.700% de valorização em dólar. Se a gente comparar com novembro de 21, 1.898% de valorização em dólares. Se a gente voltar aí para outros períodos de alta, então a alta foi ainda mais expressiva. Disso dá para se perceber duas coisas. Aparentemente, o preço do Bitcoin vem se tornando um pouco menos volátil no sentido de que essas valorizações para cima são um pouco menores, mas também as valorizações para baixo também são um pouco menores, Então, por exemplo, se a gente pegar aqui do topo de 2017 até dezembro de 2018, é 83% de desvalorização em dólar. E aqui na última queda, no último bear market, nós temos aí um pouco mais de 70% de desvalorização em dólar. Então, de fato, talvez o preço esteja se tornando menos volátil, mas a gente tem aí desde o topo uma bela desvalorização no preço do Bitcoin. E o que é interessante é que nos últimos dias aí o que aconteceu aí, uma das principais notícias foi o final do shutdown aí do governo dos Estados Unidos. E nas últimas vezes em que isso aconteceu, o preço do Bitcoin voltou a subir. Bom, o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, então feito esse disclaimer, para que fique bem claro, vamos dar uma olhada aqui em relação a esse post. Eu joguei aqui no ChatGPT e vamos ver se ele consegue traçar alguns cenários e algumas probabilidades e algumas análises. Então aqui o post mostra 3 momentos, o primeiro aí com um shutdown terminando ali em 2013 e seguindo aí com uma valorização de 700% em dólar no preço do Bitcoin. Isso aconteceu de novo em 2019 com uma valorização de 300% do Bitcoin e agora a pergunta é o que deve acontecer. E antes de olhar para a projeção, então, vamos falar um pouco sobre por que isso acontece e por que o fim do shutdown costuma impulsionar o Bitcoin. Bom, quando o governo dos Estados Unidos entra em shutdown, a máquina estatal para, o mercado fica tenso, a liquidez ela é reduzida, tem menos gasto aí, e a incerteza aumenta, temos o risco fiscal. E quando o shutdown termina, então, o governo volta a gastar imediatamente. Temos uma reabertura com injeção de liquidez fiscal, isso aumenta a base monetária indiretamente. Temos o Tesouro, então, que precisa recompor o caixa, e eles aumentam a emissão de dívida e drenam T-bills, o título de curto prazo aí dos Estados Unidos, e o Fed costuma intervir depois. Então, intervenção é igual a liquidez, Quando a gente vê o Banco Central dos Estados Unidos intervindo, o que é intervir? Eles só podem baixar taxa de juros, manipular taxa de juros e imprimir dinheiro aí, entre aspas, Porque hoje em dia não é mais necessário imprimir dinheiro de fato. O mecanismo ele é um pouco mais complexo, mas a ideia é a mesma. E ponto número 13, então, a imagem de fragilidade fiscal nos Estados Unidos aumenta e o Bitcoin é um ativo antifrágil por excelência. E o resultado histórico, então, quando o shutdown termina,
o mercado costuma respirar. Não necessariamente vai acontecer a mesma coisa agora, né? Mas geralmente o mercado costuma respirar, o apetite a risco volta e ativos como o Bitcoin acabam se beneficiando. E aqui é interessante porque uma das teses fundamentais do Bitcoin é o seguinte: conforme as moedas fiduciárias vão perdendo o poder de compra ao longo do tempo, a gente tem aí o dólar, por exemplo, que já perdeu mais de 97% do seu poder de compra, e o real, que já perdeu aí boa parte do seu poder de compra também desde 1994, então um tempo muito menor aí que o dólar. É uma moeda mais fraca historicamente, o dólar vem se valorizando em relação ao real. Então, conforme as moedas fiduciárias vêm perdendo o poder de compra, em função inclusive de uma questão de teoria dos jogos, certo? Políticos e burocratas se beneficiam da expansão da base monetária via efeito Cantillon e a gente paga a conta via inflação. Então, é isso que acaba acontecendo aí quase que inevitavelmente ao longo do tempo. Além disso, a gente tem a dívida dos Estados Unidos e no mundo inteiro aumentando. Nos Estados Unidos ela já passa de 38 trilhões de dólares. E a gente vê aí ao longo do tempo essas manipulações de taxa de juros aí, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, jogando juros para baixo. Então isso tem um efeito aí de mais liquidez na economia, e conforme a gente já mencionou aqui em alguns vídeos do canal, tem inclusive esse artigo muito interessante da Lynn Alden, que fala sobre a relação entre liquidez global e preço do Bitcoin. Então, geralmente, quando a gente tem um aumento de liquidez, a gente vê o aumento de preço de vários ativos, como Bitcoin, como SP500, como o ouro, né, ações e por aí vai. E não à toa, a gente tem, então, de fato, aí, as ações muito próximas da máxima histórica e os metais muito próximos da máxima histórica, aumentando aqui um pouco a visão do gráfico. Então, a gente tem a prata aí, por exemplo, com uma valorização brutal aí nas últimas semanas e meses, e o ouro também. Então o que a gente vê é um cenário realmente que parece ser favorável para a valorização de ativos escassos, certo? Ativos escassos como o ouro e o Bitcoin. Falando agora rapidamente sobre alguns indicadores, a gente tem Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância no mercado aqui em 22, certo? Então mais medo no mercado. A gente tem medo no mercado, a gente tem o Mayer Multiple, o múltiplo de Mayer aí, que leva em relação aí uma média móvel histórica do Bitcoin abaixo de 1. Então, a média aqui desse indicador neste gráfico aqui é de 1,25. Então, observe que está relativamente abaixo aí da média, né? Então, o indicador mais baixo geralmente mostra preços aí mais baixos também, né? Preços não tão esticados. Geralmente, quando o preço começa a acelerar muito, a subir muito, esse indicador passa de 2 aí, por exemplo, né? Um indicador geralmente de topo. E aqui a gente tem o MVRV em 1,7. Então, também é um indicador aí interessante que mostra que o mercado pode não estar ainda com o preço tão esticado. Então, vários fatores aí que contribuem com a hipótese do preço não ter chegado no final aí deste ciclo de expansão de alta. Em conjunto aí com o fato de que o shutdown do governo dos Estados Unidos acabou de acabar, a gente pode pensar, né, será que o preço pode voltar a subir, né? Então aqui em 2025, será que devemos repetir esse padrão de 2013 e 2019? Então, cenário 1, vamos falar agora sobre alguns cenários que foram traçados aí com o auxílio do ChatGPT, incluindo algumas probabilidades e alguns cenários, né? Levando em consideração esses dados aí que a gente mencionou, não necessariamente, né, não temos como prever o futuro, mas eu achei interessante a análise. Então, o cenário número 1 considera uma explosão forte, 50% aqui ele coloca de probabilidade, novamente aqui, né, segundo algumas informações e alguns dados que a gente imputou aqui, né. Então, o Bitcoin repete o padrão anterior com força, a liquidez global volta a subir e o Bitcoin faz de 200 a 400%, então, até 2026, chegando entre 250 e 350 mil dólares até o final do ano que vem, 2026. É um cenário bastante otimista, digamos assim, para o preço do Bitcoin. Agora o segundo cenário, um cenário de alta mais moderada, então o efeito existe, mas é diluído pela desaceleração atual do mercado. E uma queda aí de demanda institucional e saturação momentânea acaba acontecendo, o alvo entre 150 a 200 mil dólares, né? A probabilidade de 35%. Será que faz sentido? Eu diria que esse cenário aqui parece bem possível, né? Esse patamar de preços, caso a alta ainda continue. Então, cenário número 3 de ruído, o efeito
macro fica fraco e outros fatores dominam, então a demanda institucional começa a baixar, vendas aí de grandes baleias, que está acontecendo bastante, inclusive, aí nos últimos dias, segue acontecendo, últimos dias, semanas e meses, né? E taxa de juros permanece alta por mais tempo, então nesse caso podemos ter uma lateralização ali, 90 a 120 mil dólares, não seria impossível. Probabilidade, segundo o ChatGPT, de 15%. Qual que é a conclusão aqui? Então, historicamente, o fim do shutdown é extremamente bullish e os ciclos anteriores mostram altas de 300 a 700% após o evento. E 2025 é um ano que combina alta liquidez, início do ciclo imobiliário e pico do endividamento federal. É um terreno fértil, então, para uma nova pernada. E o cenário mais provável, então, é que isso marque o fundo local e o início de um forte movimento de alta entre 2025 e 2026. Eu achei um cenário interessante aí para o preço do Bitcoin. Eu imagino aí que, de fato, a gente teve uma queda bastante significativa no preço, mas se eu tivesse que chutar, eu diria... Olha só, caramba, o preço está caindo bastante aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, olha só, um momento histórico, peguei ao vivo aqui uma queda de mais de 2% aí no gráfico diário aqui. Então, caiu para 96 e subiu para 97. Então, olha só, despencou bastante preço aqui, uma força vendedora forte. Mas conforme caiu, houve uma recompra. Interessante aí, um momento de bastante volatilidade para o preço do Bitcoin. Fica bastante difícil entender aí os próximos passos. Indicadores aí muito interessantes, indicando um potencial fundo, talvez, para o preço do Bitcoin. Ou será que o preço vai continuar caindo por mais tempo, né? A gente teve aqui, historicamente, em momentos de maior medo no mercado, o Fear and Greed Index caindo abaixo dos 20. Ainda estamos em 22, será que pode cair ainda mais? Enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Será que vai voltar aí a liquidez para o Bitcoin e a gente pode ver novas máximas? Enfim, um momento bastante interessante aí de observar. Preço do Bitcoin, será que isso é uma promoção relâmpago ou será que a promoção aí vai ainda um pouco mais para baixo, né? Então estamos a 97 mil dólares terminando aqui o vídeo. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se gostaram, deixem um like, clique no sininho, inscreva-se no canal. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.